Nessa aula a gente vai comentar sobre quando não tem projeto, memorial ou as informações técnicas. Vou entrar um pouquinho mais nesse assunto, porque não tendo nada de projeto, fica inviável. Você não tem como orçar, fazer alguma coisa, seja um projeto, ou seja uma obra, uma reforma, qualquer coisa, se você não tem uma diretriz mínima. Tá? Aí você pularia para a terceira etapa, e daqui a pouco, na próxima aula, eu vou explicar por quê, para gerar um mínimo de informação, voltar para essa e depois seguir adiante. Mas na aula de visita técnica eu comento sobre isso. Então, imaginando que você tenha um mínimo de projeto, tá? E de repente nada de informação de memorial, caderno de encargos e tal. Como você vai agir? Exatamente da mesma forma da primeira etapa, do primeiro item. Exatamente da mesma maneira. A inexistência do dado não te dispensa de usar alguma informação. Entendeu? Mas não forneceu, ele tem só um projeto legal, ele tem só uma informação preliminar, não tem um descritivo. Você vai estruturar e apresentar o seu. Agora, dá trabalho? Dá trabalho. Quais dados? Aqueles que forem adequados ao projeto ou à obra e economicamente e comercialmente mais favoráveis para o teu negócio. Se ele entregou um projeto de arquitetura para você construir uma casa, mas é só um projeto legal, foi só o que foi aprovado, não tem muito dado, mas você precisa dar um orçamento para construir a casa. Você vai usar um memorial básico que atenda aquele tipo de construção. Nem de mais, nem de menos. Aquilo que você consiga atender a expectativa dele e ficar comercialmente competitivo. Com o seguinte detalhe, seja para memorial ou seja para projeto, você vai explicitar isso. No seu orçamento, na sua proposta, você vai colocar o dedo nesse ponto. Você vai chamar atenção para isso. Olha, para executar a tua casa e para fazer o teu projeto ou para fazer a tua reforma, os dados são imprescindíveis. Você não forneceu esses dados. Então, eu considerei estes que são adequados à sua necessidade. E ali lista. Padrão de revestimento, acabamento, sistema construtivo, prazo de obra, seja como for, todos eles você vai partir de uma premissa. E você vai orçar com base nessa premissa. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, você tem um conjunto claro de informações e definições para fazer o teu orçamento e que vão servir no futuro para você avaliar se alterou ou não alguma coisa e fazer alguma adequação no orçamento. E o mais importante, você vai mostrar para o cliente que ele não sabe, mas precisa de uma série de informações. Você domina o assunto e ele, com toda certeza, depois que receber isso de você, ele vai cobrar dos outros a mesma informação. E você já larga um passo na frente e um passo bem confortável, porque você está mostrando que entende do assunto, está preocupado com a obra dele e está sendo correto. A partir do momento que você mostra que uma informação que ele não disponibilizou tem alguém fornecendo um orçamento sem comentar, ele vai ver, tá, mas então o que ele orçou? E aí você vai começar a ajudar ele a identificar os joguinhos, né, que existem de bomba de retardo, deixa para cobrar depois, de onde é que vem o aditivo, por que a obra custa mais caro, por que o orçamento estoura, justamente por esse tipo de fator. Então, não existindo projetos executivos ou não existindo um memorial descritivo, você providencia isso. Providencia de uma maneira simples, de uma maneira que consiga te dar o mínimo de informação para produzir o teu orçamento. Você não vai fazer o projeto complementar para ele. Você vai pegar por parâmetros, por estimativa, você vai pegar por referência de outras obras, mas você vai listar isso. Olha, não tem o projeto de instalação elétrica, mas eu considerei X pontos de acordo com norma. Não tem projeto de instalação hidrossanitária, mas eu considerei tantos pontos, eu considerei uma tubulação média de tanto. Você vai mostrar os teus critérios. Não tem problema, não é para você acertar se é preciso ou não, porque você vai ter ali um ponto bem claro, depois na execução, você mediu o que foi feito, você vai comparar. Olha aqui, ó, no teu orçamento eu previ isso. Não tinha outra informação e foi orçado e fechado dessa forma. Na prática aconteceu um pouco diferente, precisamos ajustar. Então está claro, não vai ter divergência, não vai ter desentendimento e aquilo vai estar combinado. Então, faltando a informação, cria você a informação que é mais adequada à tua competitividade, à tua forma de trabalho e estabelece essa forma de contato com o cliente. O mesmo vale para projeto. Também é muito comum, quanto é que é um projeto de estrutura? Senta, estabelece todos os critérios. O que é um projeto de estrutura? Qual o tipo de detalhamento?
tem forma, armação, tem escoramento, você tem algum tipo de acompanhamento, não tem acompanhamento, qual o nível de detalhamento, quais etapas e quais prazos. Então, uma coisa que é relativamente simples, você detalha bem isso, apresenta junto com o teu orçamento de execução e o teu preço de venda, todo o embasamento que justifica aquilo. Então, se você não tiver um conjunto de projetos para poder orçar da maneira completa, você providencia essas informações e apresenta isso para o cliente.